sabe quem tem direito de receber pensão por morte? Se não sabe, fique ligado com a gente nesse vídeo. Será que a ex-mulher, a amante, concubina, filho inválido pode receber? Os dependentes mais comuns, que todo mundo já sabe, são os filhos. Os filhos menores de 21 anos terão direito a receber a pensão por morte. Os filhos têm direito de forma presumida, ou seja, o filho ele não precisa provar a dependência econômica. Agora, doutora, e os filhos maiores de idade? Têm direito a receber a pensão por morte? Só se esses filhos forem inválidos. Agora fica a dica, essa invalidez ela tem que acontecer ou antes do óbito ou ou quando o filho já recebe pensão por morte, entre a concessão da pensão por morte e a maioridade. Uma pergunta muito importante aqui no meu escritório é: o meu filho ele continua estudando, ele tem mais de 21 anos, mas ele continua fazendo faculdade, ele não tem como trabalhar. Ele vai continuar recebendo a pensão por morte? Não, infelizmente não. O INSS ele paga apenas até os 21 anos, indiferente se a pessoa estuda ou não. Outra classe de dependentes são os pais e irmãos. Os pais e irmãos também têm direito a receber a pensão por morte, mas desde que exista uma dependência econômica. Essa dependência ela pode ser relativa, ela não precisa ser total, mas eu preciso que haja a prova da dependência econômica. Por exemplo, o meu irmão, ele dependia de mim porque eu pagava a escola dele, eu pagava alimentação, ele vivia comigo, mesmo que eu não tinha a guarda desse meu irmão, mas se ele dependia, se ele consegue provar que existia dependência econômica, ele vai ter direito a receber a pensão por morte. Agora, os dependentes que causam mais discussão são os cônjuges, ex-cônjuges e conviventes. O que é ex-cônjuges, né? A ex-mulher. Doutora, como é que fica isso? Eu vou morrer, né? E a minha ex-mulher ou meu ex-marido vai ter direito a receber pensão por morte para o resto da vida? Pois é. Vamos começar. A esposa tem direito a receber a pensão por morte, e aí o tanto de tempo que ela vai receber de pensão por morte depende de uma tabela, né? E a convivente também. A convivente, ou seja, quem vive em união estável, tem o mesmo direito de como se fosse esposa, tá? O que ela vai ter que precisar fazer? Ela vai ter que ter algum início, né? Alguns documentos, algum início de prova documental que prove essa união estável. Por exemplo, que ela tenha mesmo comprovantes de endereço no nome de cada um, né, dos dois, comprovante de declaração de imposto de renda, plano de saúde juntos, conta corrente conjunta, ou seja, documentos que provem que eles viviam como se casados fossem. Agora, qual que é a dúvida mais frequente? E a ex-mulher? Quando há separação, antes do óbito, essa ex-mulher tem direito a receber a pensão por morte? Sim, desde que existem duas situações. Quando a ex-mulher recebe pensão alimentícia, que seria mais pacificado, tá? Isso já é um entendimento mais pacífico, de que quando a ex-mulher recebe pensão por morte na separação, no divórcio, ficou constando lá que a pensão, além de pagar a pensão para os filhos, havia também o pagamento de pensão para a mulher, ou o homem no caso. Nesses casos, a ex-mulher tem direito a receber pensão por morte. Agora, quando não tem essa determinação, quando não ficou determinado a pensão por morte, mas esse ex-cônjuge, ele consegue provar a necessidade superveniente. O que é isso? Que depois da separação, ele precisa dos alimentos, por exemplo, ficou doente, perdeu o emprego, está numa situação de que ele consiga provar essa necessidade posterior à separação, ele também pode ter direito a receber a pensão por morte. Agora, a dúvida mais gritante: a amante, concubina, ela pode receber a pensão por morte? E quem tem duas famílias? A pessoa tem duas famílias e as duas
As duas eram consideradas como oficiais, né? Ele mantinha as duas famílias como oficiais. Como fica a pensão por morte nesse caso? Há muitas discussões em relação a esse tema. O que vai fazer a pessoa ter ou não ter direito à pensão por morte? É sim o conjunto probatório, as provas, né? Por exemplo, se ficar provado que essa pessoa ela mantinha essa outra família com ânimos de família, de filhos, que a sociedade inteira sabia que existia essa segunda pessoa, né, que ele mantinha todas as despesas, aí é um caso que a pensão por morte ela vai ser dividida. Agora, quando a amante é mantida às escuras, apenas com casos esporádicos, né, às vezes sem ânimos de constituir família, nesse caso não terá direito a receber a pensão por morte. Lembrando que esses temas são muito polêmicos, né? Deixe seus comentários aqui se você concorda ou não se a amante pode receber ou não a pensão por morte. Obrigada e até o próximo vídeo.